Muito bom dia. Gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, agradecer o convite formulado pelos organizadores do evento, sobretudo ao Casari, pela gentileza, pela fidalguia, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para tratarmos de um tema tão relevante. Quem já teve a oportunidade de me ouvir alguma preleção minha em qualquer outro fórum, talvez me ache um pouco repetitivo, mas eu vou insistir em algumas ideias que eu acredito sejam ideias fundamentais. A primeira delas, o Brasil não tem um problema de segurança pública. O Brasil não tem problema de segurança pública, ok? Nós temos um problema de segurança sistêmica extremamente difuso, extremamente complexo. Embora isso seja consenso, isso se torne lugar comum, nós não conseguimos ir além de uma abordagem meramente criminológica da violência que assola o país. Por diferentes motivos, até mesmo em função da estrutura conceitual que nós dispomos. Eu vou apresentar aqui alguns números, como eu disse, eu já sempre trago esses números, para tentar contextualizar o tamanho da violência, o tipo de violência que nós enfrentamos. O mapa da violência editado em 2012 trouxe alguns números interessantes. De acordo com aquela publicação, os 12 maiores conflitos ao redor do mundo, somados, perfizeram um total de 169.574 mortes. O conflito que mais matou no período considerado, que foi de 2004 a 2007, foi a Guerra do Iraque, um pouco mais de 76 mil pessoas. 2004 a 2008 é o pico da violência da Al-Qaeda no Iraque, tanto é que o líder da Al-Qaeda no Iraque, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, é morto em junho de 2006. De acordo com o mapa da violência, no mesmo período, enquanto os 12 maiores conflitos ao redor do mundo somaram 169.574 mortes, a violência armada no Brasil, no mesmo período, foi responsável por 192.804 mortes. Ou seja, o Brasil matou mais que os 12 maiores conflitos ao redor do mundo. Isso não é segurança pública. Um estudo direcionado para crianças em situação de violência armada organizada apontou que entre 1987, ano da primeira intifada na Palestina, e 2001, ano que antecedeu a intifada de Al-Aqsa, a segunda intifada, 467 crianças morreram no conflito entre palestinos e israelenses. Israel tem cerca de 10 milhões de habitantes, Gaza e Cisjordânia perfazem um total de 5 milhões, dá 15 milhões de habitantes. O estado do Rio de Janeiro, tem cerca de 16, 17 milhões de habitantes, ou seja, dá um certo equilíbrio. Enquanto no conflito entre palestinos e israelenses morreram 467 crianças, no mesmo período, no Rio de Janeiro, morreram 3.937. Isso não é problema de segurança pública. É um problema, é um tipo de desafio, um problema de segurança que a nossa estrutura conceitual não permite enquadrar. O modelo de segurança e defesa do Estado brasileiro se apoia na dicotomia de segurança nacional e segurança pública. É como se nós tivéssemos só duas caixinhas. A caixinha da segurança nacional e a caixinha da segurança pública. E aí a gente precisa encaixar em alguma delas. Só que esse tipo de violência não se encaixa em nenhuma das duas, transborda. E cada um de nós, presos em nossos nichos de conhecimento, nós conseguimos entender o mundo, entender esse problema pela nossa perspectiva pela qual nós fomos treinados, educados, a vivência profissional corrobora isso. Se eu chegar, por exemplo, para um coronel da Polícia Militar, de qualquer estado, estava conversando isso recentemente com um colega que trabalha na Secretaria de Segurança Pública de um dos estados da federação. E falar para ele que, para o coronel da polícia, que ele tem duas áreas. Uma área apresenta índices elevadíssimos bastante deteriorados de segurança pública. Furtos,
latrocínio, homicídios, enfim, todos os índices bastante degradados. Em uma área em que os índices são perfeitos, tudo tende a zero. Onde é que ele vai focar o esforço dele? Naquela que está ruim. Ok? Mas e se eu disser para os senhores que às vezes a área que estão com os melhores índices é a pior área? Era o problema que esse colega nosso enfrentava na Secretaria de Segurança. A área que os índices apresentavam os melhores índices de segurança pública era a área pior. Sabe por quê? Porque estava na mão de um miliciano. Durante os 15 meses de ocupação do complexo de favelas da Maré, ao contrário do Alemão, por exemplo, que é controlado pela facção Comando Vermelho, a Maré, a área ocupada, delimitada como força de pacificação para as Forças Armadas, ela abrangia 3 facções. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando e a milícia. Qual era a área que apresentava os melhores índices de segurança? Em tese, da milícia, não é isso? Onde é que exigia o maior esforço das Forças Armadas? Na área do Terceiro Comando e do Comando Vermelho. Porque ali que tinha troca de tiro, ali que tinha entreveiro, etc. Ok? Qual a área que demandava menos esforço das Forças Armadas? Onde tinha menos tropa? Da milícia, confere? A da milícia tinha menos tropa, a da milícia foi onde as Forças Armadas saíram primeiro. Onde as Forças Armadas saíram primeiro. Porque, em tese, era a área mais tranquila. Qual era a área onde o Estado tinha a menor ingerência? A da milícia. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque até mesmo nesse fórum, a gente consegue enxergar o problema por um prisma só. A gente não tem visão sistêmica. A gente enxerga sob o prisma da segurança pública. E a nossa estrutura conceitual é tão deficiente que ela é legada de meados do século XVII, só para ter ideia. A gente aplica as capacidades, a gente visualiza no nosso conceito de segurança e defesa do Estado somente a aplicação de capacidades coercitivas. Tanto é que as secretarias de polícia, na maior parte dos estados da federação, são chamadas secretarias de quê? Segurança pública. Não são secretarias de polícia. Segurança pública não é uma função exclusiva de polícia, não é um Estado consequente somente da ação de polícia. Mas a nossa estrutura conceitual só permite isso. Então, do mesmo jeito que nós estamos fechados nesse nicho de conhecimento, nos auditórios das universidades, nos gabinetes da magistratura, nos fóruns da sociedade civil, nas redações dos jornais, diferentes profissionais competentes, dedicados, estão confinados no seu nicho de conhecimento, tendo sempre uma perspectiva única do problema, para aquilo que ele foi educado, para aquilo que a experiência profissional dele converte. Mas nós não temos uma perspectiva sistêmica, multidimensional, nós sequer incorporamos esse conceito, que é um conceito nascente, nasceu na OEA, etc., precisa amadurecer muito, mas nós não conseguimos ver o problema de forma sistêmica. Quando a gente pega esse tipo de violência, a gente vai a um conceito cunhado em 2016 por um cientista político colombiano chamado Vicente Torrijos. Ele cunhou um termo INTEC, é a sigla, a abreviatura de Insurgência Terrorista Criminal. André Luiz Volosin, ex-integrante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ex-integrante da BIM, ele chama de terrorismo criminal. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu, particularmente, trabalho com um termo cunhado por um policial californiano chamado John Sullivan. Ele trata de insurgência criminal. Então, são perspectivas que sequer nós incorporamos no nosso léxico. É possível que, mesmo nesse fórum de especialistas, boa parte dos senhores nunca tenha ouvido o termo insurgência criminal. Agora, se eu abrir, por exemplo, eu vi que tem um pessoal da Força Aérea, acho que tem alguém do Exército aí, se eu abrir os manuais das Forças Armadas, eu não encontro isso lá. Assim como se eu abrir os livros de direito, eu não consigo enquadrar esse tipo de violência no direito interno. Mas eu também não consigo enquadrar no direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, especificamente no protocolo adicional 2 de 77, que versa sobre conflitos armados não internacionais. E eu não consigo enquadrar também no direito internacional dos direitos humanos. Então, esse tipo de violência
é algo novo, tem antecedentes muito remotos, mas é novo, desafia aquilo que nós temos como doutrina, seja a doutrina policial, a doutrina militar, a doutrina jurídica. Então, quando a gente fala de segurança multidimensional, quando a gente fala de segurança multidimensional, é um tema muito vasto. E eu não tenho tempo aqui para abordar todos esses assuntos. Então, quando a gente normalmente, eu até utilizei aqui as aulas que eu ministro no curso aqui de Curitiba, da Escola Superior da Magistratura aqui de Curitiba, pós-graduação, até que o Matias fez menção, em segurança pública e segurança multidimensional. Então, é uma disciplina com 30 horas. Então, em 1 hora, eu não vou conseguir abordar todos esses temas. Então, eu procurei trazer dentro do tema domínio de cidades, o que seria importante. E aí eu resolvi extrair 2 conceitos, aliás, 1,5. Por quê? Eu vou falar do conceito de convergência e hibridização de redes de ilícito. Matias, de certa forma, já falou isso aqui sem saber. E eu vou falar um pouquinho sobre terrorismo, porque se fala muito, domínio de cidades é terrorismo, domínio de cidades é muito próximo de terrorismo. Eu vou esclarecer fazer uma abordagem conceitual para dirimir algumas dúvidas. Agora, ontem eu tive a oportunidade de sair com alguns dos presentes aqui, especialmente com o Tenente Coronel Pacora, e na nossa conversa, eu fiquei muito satisfeito da assertividade da escolha desses 2 temas, porque eu vi que, esses 2 tópicos, porque tem muito a ver com aquilo que a gente estava conversando ontem. Está dando um retorno aqui, deixa eu mudar de posição para ver se melhora. E com o que eu já pude ver agora nos bate-papos e na primeira apresentação aqui do que foi dito aqui, sobretudo pelo Matias. Então, eu vou tratar desses 2 conceitos, convergência e hibridização de redes de ilícito, isso tem que estar na massa do sangue, e vou dirimir algumas dúvidas acerca de terrorismo e domínio de cidades, tá bem? O que é convergência e hibridização de redes de ilícito? É o surgimento e a expansão de redes de cooperação que envolvem atores estatais e não estatais, partícipes em atividades lícitas, ilícitas e informais. Vou repetir. É o surgimento e desenvolvimento de redes de cooperação que envolve atores estatais e não estatais, partícipes em atividades lícitas, ilícitas e informais. A gente vai dissecar essa definição daqui para frente. Quando a gente fala no mundo, o mundo está sempre transformando, o mundo está mudando muito rápido, etc. Se eu falar das mudanças do mundo, palavra que está em voga, todo mundo vai falar em tecnologia. Aqui tem 2 laptops na minha frente, 3 laptops, um celular, outro celular, smartphone. Quando a gente fala o mundo está mudando, a gente raciocina com tecnologia, isso é verdade, não é isso, Cachê? Cadê o Cachê? Não é isso aí? Mas só que a gente tem que entender que, embora sejam muito importantes, os impactos das tecnologias disruptivas advindas da revolução digital, isso é um componente desse quebra-cabeça, isso é uma pecinha do quebra-cabeça. A gente tem que raciocinar com uma perspectiva maior. Essa mudança envolve outros elementos, como, por exemplo, mudanças políticas, transformações econômicas globais. Globalizamos, estamos parcialmente desglobalizando agora. Profundas alterações nas expectativas, valores e normas sociais. Eu poderia falar por muito tempo acerca desse assunto, que é extremamente importante. Modificações nos padrões migratórios, pressões demográficas, urbanização incontida, escassez de recursos, degradação ambiental. E a gente tem que falar também sobre mobilidade, um fluxo sem precedentes de pessoas, ideias, serviços, bens e capital. O mundo nunca foi tão móvel, as pessoas nunca tiveram tanta mobilidade. Antigamente o sujeito saía lá na era agrícola, ele saía perto da terra dele, onde o pai dele estava enterrado, onde o avô dele estava enterrado, onde o bisavô dele estava enterrado. Quem conhecia a capital da província era um negócio de outro mundo. Normalmente ele saía dali para quê? Para lutar alguma guerra e voltava. Então tinha aquele enraizamento. Hoje não. Quando eu era menino, quem fazia um cruzeiro era coisa de outro mundo. Pô, o cara fez um cruzeiro, não era isso? Hoje não. Hoje, classe média baixa consegue comprar um pacote da CVC ali e vai fazer um cruzeiro. E além disso, a mobilidade, você não precisa sair daqui para poder ir para o outro lado do mundo que a tecnologia oferece.
Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que raciocinar também com uma virtual abolição do tempo e da distância. A gente se conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia. Uma virtual abolição do tempo e da distância e uma significativa degradação das tradicionais formas de poder. Não podemos entrar nisso aqui, como eu falei, é tudo muito complexo, a gente não tem tempo. Daria para falar muito sobre isso. Mas, quando a gente raciocina em somar essa hiperconectividade que a tecnologia oferece, com essa mobilidade sem precedentes, pessoas, ideias, serviços, bens e capital, e a gente raciocina que o resultado disso é a virtual abolição do tempo e da distância e a degradação das tradicionais formas de poder, para não ser muito abstrato, tá? Quer ver um exemplo bem claro disso aqui, ó? Comparem a Globo com o YouTuber. O Whindersson Nunes, por exemplo. Vocês não conhecem, o filho de vocês conhece. Qual é o custo de produção de um vídeo do Whindersson Nunes? Chega a ser bizarro. Ele levanta, sem camisa, ele não arruma a cama que está atrás dele, ele chega na frente do vídeo, grava um vídeo, se quer lá, Deus sabe, lá se escovou os dentes, lavou o rosto. E aí compara com o custo de produção de um produto que a Globo oferece. Eu me refiro à Globo porque é uma das maiores empresas de mídia do mundo, a maior da América Latina, um colosso em termos de mídia. Qualquer produto que ela oferece tem que ter licença ambiental, tem que ter um set de filmagem, tem encargo trabalhista, não é isso? É extremamente oneroso. Agora compare o número de visualizações no produto do Whindersson Nunes, que custa praticamente zero, com o número de visualizações que aquela onerosa e cara produção da Globo tem. A relação de assimetria entre o Whindersson Nunes e a Globo, por exemplo, é muito próxima da relação entre simetria entre Abu Musab al-Zarqawi e as Forças Armadas dos Estados Unidos no Iraque. Então isso ilustra muito bem, de forma muito rápida, essa questão da tradicional, essa degradação das tradicionais formas de poder. Tem um livro chamado O Fim do Poder, de Moisés Naim, que eu recomendo a leitura. Tá bem? Mas então vamos entrar agora, tentar ilustrar, isso contribui diretamente para o surgimento desse fenômeno convergência e hibridização de redes de ilícito, que a gente vai tentar mostrar mais ou menos a partir desse gráfico. Isso é muito importante, isso interfere na vida dos senhores de uma maneira que os senhores não têm noção. Mas vamos lá. Conversando com um colega meu, ele falou que, já quando eu apresentei esse conceito para ele, ele falou assim, esse conceito é interessante, porque a gente está com uma operação aqui na fronteira sul, e a gente está com dificuldade de delimitar o escopo da investigação. Porque começou com contrabando de cigarro, aí a gente viu que a estrutura do contrabando de cigarro era a mesma utilizada para o tráfico de drogas, que era a mesma parcialmente utilizada pelo tráfico de armas, que estava associada à lavagem de dinheiro. Como eu consigo delimitar o escopo dessa investigação? Está difícil. Conversando com o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele falou coisa muito parecida. Eu não sei o que eu estou combatendo aqui, tem hora que eu estou combatendo a contravenção, tem hora que eu estou combatendo roubo de carga, tem hora que eu estou combatendo tráfico de drogas. Então é basicamente essa ideia, mas vamos explicar de uma maneira mais simples. O tráfico precisa ali, quando aqueles enclaves de microsoberania, aquelas áreas não governadas no interior do estado, que se representam aquelas comunidades no Rio de Janeiro, para manter aquela territorialidade, ele precisa manter um soldado do tráfico ali na laje 24/7, não é isso? O olheiro, para avisar da incursão da polícia ou de uma outra facção. Aquela atividade, ela é ilícita, diretamente ligada ao tráfico, não é isso? Mas para ele ficar 24/7 na laje, o traficante precisa comprar a quentinha na birosca da esquina. A quentinha é uma atividade informal. Tentem imaginar o complexo da Penha e do Alemão. Essas estatísticas variam, esses números variam de acordo com a fonte. Mas complexo Penha e Alemão, cerca de 330 mil pessoas. Complexo da Maré, cerca de 140 mil pessoas. É uma economia majoritariamente informal. Tentem imaginar o custo, a dependência que essas economias têm da injeção de capital proveniente de atividades ilícitas. Então, o traficante faz o baile funk para promover aquilo que o coronel Mário Sérgio Duarte chama de ideologia de facção, para vender droga, faz. Mas ali na frente até vende a cerveja, que é fruto do roubo de carga, mas ali na frente tem alguém vendendo um churrasquinho de gato. Então vão surgindo essas
vão surgindo essas redes. E essas redes, eu dei esse exemplo grosseiro aqui da churrasquinho de gato na frente do baile funk, da quentinha para o soldado do tráfico na laje, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, quanto de pasta base de cocaína ou quantos quilos de maconha o estado do Rio de Janeiro produziu? Na última década? No último ano? Zero. O Rio de Janeiro não produz maconha nem produz cocaína. Uma estimativa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro aponta que existem entre 55 mil e 60 mil criminosos armados no Rio de Janeiro. Existe uma lei no Estado do Rio de Janeiro que proíbe a existência de fábricas de armas e munições no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não produz arma nem munição. E tem entre 55 mil e 60 mil criminosos armados. O Rio de Janeiro não produz nada, mas o Brasil é vizinho aos 3 maiores produtores de cocaína do mundo: Colômbia, Peru e Bolívia. Embora abasteçam parcela significativa do mercado brasileiro, do mercado consumidor brasileiro, que é o segundo maior de cocaína do mundo, maior de crack do mundo, a produção de Bolívia e Peru abastecem majoritariamente o hemisfério norte. Agora, a Bolívia, ela abastece integralmente o nosso mercado consumidor. Já ouviram falar de cartel mexicano? Já ouviram falar de cartel colombiano? Alguém já ouviu falar de cartel boliviano? Na boa, eu perguntando na boa mesmo, de repente tem, eu não conheço. Alguém pode me dizer aqui, levantar o braço e dizer o nome de um cartel boliviano? Não? Por quê? Cartel é o Estado. Bolívia é o narco-estado. Paraguai é o maior produtor sul-americano de maconha. 70% da produção paraguaia se destina para qual mercado consumidor? Brasil. 57% do cigarro consumido no Brasil é fruto de contrabando. 49% do Paraguai. Do mesmo jeito que eu fiz menção ao presidente da Bolívia, que foi Evo Morales, que foi líder cocaleiro, né? Foi da crise da repressão da crise decorrente da repressão às drogas nos anos 80, promovida pelos Estados Unidos, que gerou uma crise na indústria cocaleira, que levou à ascensão de Evo Morales. Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, está associado à indústria cigarreira. Mesma região, Paraguai, Brasil, Argentina, em que o Hezbollah lava dinheiro. O Hezbollah, que é o principal proxy de Teherã, da teocracia iraniana. O mesmo Hezbollah que trafica cigarro dentro dos Estados Unidos. Contrabandeia esse cigarro dentro de um estado para o outro dentro dos Estados Unidos. Então, a gente precisa começar a entender essa dinâmica de ilícitos sob uma perspectiva de redes. Porque essas redes surgem graças à tecnologia, à conectividade ilimitada. Essas redes, elas se expandem e vão formando redes de redes. E qual é o grande desafio disso? Qual é o problema disso? Essas redes são globais. Tive a oportunidade de conversar com o comandante do BOPE, Coronel Irá. E na conversa foi muito boa, porque ele chegou à seguinte conclusão: então, quando eu falo traficante, aquilo que está até impregnado, até fruto da construção de uma narrativa, chega na casa de vocês, na família de vocês, e fala do traficante. O que vem, neurolinguística, não é isso? O que vem intuitivamente na cabeça de vocês? Na nossa cabeça, na cabeça dos nossos familiares. O traficante é um despossuído, que ele é obrigado a recorrer ao comércio varejista de drogas ilícitas para sobreviver numa sociedade que é extremamente segregada, estratificada. Não é essa a ideia? Um despossuído, né? Não. Quando a gente fala do tráfico de drogas no Complexo Favela da Maré, do Alemão, quando a gente fala do tráfico de drogas aqui na calha do Amazonas, tem alguém do Amazonas aí? O Amazonas hoje, vou usar a citação de um colega meu da Polícia Federal.
O que acontece no Rio de Janeiro hoje é fichinha, é brincadeira de criança, fecha aspas. Se comparado com o que acontece no Amazonas. O que a gente tem que entender é uma perspectiva completamente diferente. Aquele cara que está lá na ponta da linha, trocando tiro numa barricada lá com a Core no Rio de Janeiro, a gente tem que entender sobre essa perspectiva maior. Esse conceito de convergência e hibridização é muito importante. Por quê? Porque nenhum dos senhores se depara com uma facção criminosa. Nenhum dos senhores combate uma organização criminosa. Os senhores estão de frente, o inimigo dos senhores tem essa configuração. São estruturas de redes. E essas estruturas, elas são mais versáteis, mais adaptativas e mais resilientes que as estruturas verticais hierarquizadas, que são as nossas estruturas. Então, se eu mostrei que aquelas redes ali no slide anterior, elas têm uma abrangência que transcende fronteiras, nós somos extremamente compartimentados. Segurança pública é uma atribuição do Estado, da Federação, então você tem a polícia militar, tem a polícia civil, tem a polícia penal no Estado, aí quando entra no outro Estado já entra uma burocracia diferente, tem outra polícia civil, tem outra polícia militar, aí na esfera federal tem polícia federal, polícia rodoviária federal, e quando vem para outro país, coisas que essas estruturas não têm. Por que o Matias falou aqui que, prende um, o que acontece, tem outro para colocar no lugar? Ao analisar essa estrutura aqui, John Arkela, que é um analista norte-americano, ele comentando um anúncio que as autoridades norte-americanas tinham feito há pouco tempo, de que tinham matado o 03 da Al-Qaeda. Recentemente, semana passada, retrasada, não sei, mataram o 02, né? O 02 que virou 01, o Al-Zahiri, né? Mas na ocasião, as autoridades norte-americanas tinham falado que tinham matado o 03 da Al-Qaeda. Aí o John Arkela fez o seguinte comentário, assim, é o 10º 03 que os Estados Unidos matam. Porque qual é o problema? Numa estrutura de redes, todo mundo é o 03. Isso acontece, de novo, recorrendo ao exemplo do Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro toda hora prende um traficante importante, mais um traficante importante, o que acontece? Nada, porque se você derruba um nó desse aqui, isso se regenera. Então você tem uma multiplicidade de atores, nem todos os atores são ilegais, e eles têm uma dinâmica, nem sempre amistosa, essa dinâmica é volátil, instável, entre eles. E isso não é parado, essa é uma figura que se movimenta, se adapta o tempo todo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma Organização para a Libertação da Palestina, aliás, uma Frente Popular para a Libertação da Palestina, lá nos anos 70, o Exército Republicano Irlandês, o Baden-Meinhof em alemão, a Ação Libertadora Nacional do Marighella, no Brasil, eram estruturas verticalmente hierarquizadas. Aí como é que você combatia aquilo? Fazia algo que o americano chama de decapitação. Se você arrebentar o líder, você acaba com a organização. O que aconteceu em novembro de 1969, quando as Forças de Segurança Pública de São Paulo eliminaram Carlos Marighella na Alameda Casa Branca? O que aconteceu com a Ação Libertadora Nacional, a principal organização de luta armada do Brasil naquele período? Acabou. Joaquim Câmara Ferreira, que era o 02, assumiu, mas a organização entrou em declínio e pouco tempo depois acabou. O que acontece hoje se você decapita? O PCC tem uma estrutura mais ou menos parecida com essa. O que acontece se você decapita essa cabeça aqui? Se regenera. Essas dinâmicas, esses vínculos, essas ligações se redefinem. Eu sou oficial da reserva do Exército. Como é que é a nossa metodologia de trabalho? Nossa metodologia de trabalho, quando tem que fazer um planejamento estratégico, ela é calcada em centros de gravidade. Tem algum oficial do Exército aqui presente? Aí, ó. São oficiais do Exército. Trabalha com centro de gravidade, não é isso? O conjunto, não sei o que, centro de gravidade. Na era industrial, a ciência dominante era a física. A ciência dominante era a física, então a gente tentava explicar o mundo inteiro por meio da física. Napoleão mesmo, tem várias citações de massa vezes velocidade, não é isso? Beleza. Então, no livro da Guerra, que é a principal obra lá do final do século XIX e tal, grande obra do século XX e tal,
o autor, Clausewitz, que é o maior teórico do Ocidente, podemos colocar como o maior teórico do Ocidente, ele fala em foco de esforço, ponto de esforço, que foi mal traduzido para centro de gravidade. Então, hoje, no planejamento militar, todo mundo trabalha com centro de gravidade. Só que, o que acontece quando eu uso essa metodologia, sistema complexo adaptativo como esse? O que acontece se eu elenco isso aqui como um centro de gravidade? A ideia é que se eu atuar sobre aquele centro de gravidade, eu consigo ali desestruturar meu inimigo a ponto dele não se recompor mais. Confere? Então, se eu começo a atuar nesse centro de gravidade aqui, quando eu estou lidando com um sistema desse aqui, o que acontece? O centro de gravidade se desloca. Ou ele possui múltiplos centros de gravidade. Então, não funciona. Então, não funciona. Então, tem gente que fala de centro de gravidade ambiental, olha no plural, porque seriam mais de um centro de gravidade. Tem gente que fala de múltiplos centros de gravidade. E tem gente que advoga nem utilizar centro de gravidade, porque não dá. Porque, ao contrário do século XX, que a ciência dominante era a física, na era da informação, a ciência dominante é a biologia. Então, isso é mais comparável a um organismo vivo, porque o organismo vivo é uma estrutura complexa. É um sistema de sistemas. Tem o sistema límbico, tem o sistema linfático, tem o sistema digestivo. E como manejar esses sistemas é algo extremamente complexo. Complexo é diferente de complicado. Um motor de um jato, de uma aeronave, é extremamente complicado. Mas não é complexo. Ele é complicado, mas toda vez que eu apertar esse botão aqui, vai gerar uma descarga elétrica que vai ter sempre a mesma coisa. Sempre vai acontecer aquilo. É extremamente complexo. É extremamente complicado, mas não é complexo. Um organismo vivo é complexo. Ok? E aí eu pergunto para vocês, dada a nossa cultura organizacional, a gente incorre num viés. Viés é o uso abusivo de heurísticas. Heurísticas são processos de simplificações mentais típicos do pensamento intuitivo, que complementam o pensamento analítico. Então, a gente usa heurística o tempo inteiro. O uso abusivo de heurística é erro, gera erro. Esses erros são chamados viés. Existe uma lista muito grande de viés. Um dos viés mais comuns é o viés de espelhamento. Então, quando a gente tem que se deparar contra um inimigo, contra um oponente, a gente faz o quê? A gente projeta a nossa organização no inimigo. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, normalmente a gente começa a estruturar, embora a inteligência tenha aqueles diagramas de vínculos, etc. Mas, no final das contas, a gente tenta botar numa estrutura hierarquizada, parecida com as nossas estruturas. Não funciona assim. A restrição ao uso de aeronaves, a restrição a ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, ela não decorre de uma canetada arbitrária de um magistrado. Aquilo é fruto de uma hábil combinação de guerra jurídica com guerra informacional. Nós não vamos entrar nesse assunto. Mas por que eu trouxe essa ideia aqui? Quem foi que entrou com a ação na justiça? Foi o Comando Vermelho ou foi o TCP? Ou foi a ADA? Não. Foi organizações não governamentais ligadas com o partido político. Por quê? Porque é um ambiente que reproduz essa dinâmica. Então você tem organizações criminosas, mas você tem organizações não governamentais, você tem a academia, a influência que isso tem dentro da academia. Existe algum tipo de relação, não quer dizer necessariamente que seja uma relação direta, não quer dizer necessariamente que seja uma relação de subordinação. Partidos políticos. Então existe uma dinâmica extremamente complexa. Qual é a nossa dificuldade? A gente não encara, nós não estamos preparados para operar manejar esse tipo de sistema complexo. Por que isso? Porque nós seguimos uma lógica linear cartesiana, está aqui o René Descartes, e mecanicista, típica da era industrial, típica da sociedade industrial. E como são as nossas organizações? As nossas organizações são verticalmente hierarquizadas. Aqui eu fui na internet e digitei assim, organograma. Casualmente apareceu aqui, não é casualmente não, eu peguei essa aqui porque foi o organograma mais bem feitinho que eu achei ali, não tem nada a ver com a Polícia Civil de São Paulo, poderia ser qualquer instituição. Saírem aqui no corredor, vão encontrar um celotex, um quadro com um organograma parecido com esse aqui.
problema é que essas organizações verticalmente hierarquizadas, elas têm uma desvantagem competitiva muito grande quando elas se confrontam com redes. Justamente porque as redes são mais adaptáveis, mais flexíveis, etc, etc, etc. As nossas estruturas são organizadas em silos, estanques. Então tá aqui, ó. Tem um silo aqui, outro silo aqui, outro silo aqui, outro silo aqui. Quando essa seção administrativa de um silo tem que falar com o outro, até hoje tem um contato informal, a gente desenvolve ali um contato, etc., mas até dá um primeiro boi na linha. Quando dá a primeira merda, desculpem o termo, aí, por que não seguiu a cadeia de comando? Por que não seguiu os procedimentos previstos? Tem que pedir para o chefe aqui, que pede para o chefe aqui, que pede para o comando da frota estelar, aí volta e tal. Não é assim? Agora, isso aqui é uma sessão administrativa contra a sessão administrativa. Tenta imaginar a sessão administrativa com a delegacia de mulher, que aí já não é exatamente a mesma coisa. Ah, mas a gente tem uma rede aqui, num grupo no WhatsApp, que a gente fala informalmente. Hoje, nós estamos entendendo as circunstâncias, a necessidade tem nos ensinado que nós precisamos trabalhar em redes. Que nós precisamos trabalhar, nosso trabalho tem que ter um caráter interagências. Então, eu preciso falar com ele, preciso daquele apoio. Então a gente está adquirindo essa consciência. Alguns anos atrás, eu cheguei a viver isso, em que cada um achava que conseguiria fazer o seu trabalho no seu silo estanque, que ele era mais importante que os outros. Hoje não. Hoje a dor tem nos ensinado que todo mundo precisa de todo mundo. E aí surgem iniciativas, mas são iniciativas de ponta de linha. E por serem iniciativas de ponta de linha, prestem muita atenção nisso. São iniciativas que ficam circunscritas ao nível tático. Por que nós não conseguimos expandir as nossas redes, que hoje já começam a dar algum resultado, para além do nível tático, para os níveis políticos e estratégicos, que é onde realmente ganha a guerra? Por quê? Porque a gente esbarra nessas estruturas, nas nossas burocracias, no pior sentido da palavra. Ok? Agora, senhores, quando a gente avança nisso aqui, ó, quando a gente coloca o pé no chão, coloca o pé na rua, nós não estamos lidando mais com aquele ambiente característico das sociedades industriais. Nós estamos lidando com esse tipo de ambiente. E nós não somos preparados para isso. Sobretudo, e aí era o teor da nossa conversa ontem, confere, Pacola? A nossa formação de líderes. Nós não formamos líderes para esse, aliás, nós não formamos líder para nada. Vamos ser sinceros aqui. Estudo de liderança em qualquer instituição nossa é lastimável. Hoje o mundo tem um problema de liderança. Por quê? Porque ele se baseia em um modelo de liderança do século passado. No nosso caso é pior ainda, porque não baseia em nada, a gente acha liderança um próximo supérfluo, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando pior ainda. Porque a gente vai achando que ganhou experiência, que a gente já sabe tudo. Então é o contrário, né? Quanto mais passa o tempo, mais o sujeito mais vai ascendendo na hierarquia das suas organizações, das suas corporações, mais tempo seria necessário, mais empenho para o estudo de liderança. A gente é justamente o contrário. Quanto mais tempo passa, mais a gente ascende, a gente vai achando que a gente já sabe tudo, que a gente é muito bom, que a gente não teve experiência X, Y, Z. A gente estuda menos liderança. Mas qual é um problema fundamental? Se a gente fala, vamos estudar liderança agora, que o nosso modelo de liderança é ultrapassado. A gente forma líderes para aquelas instituições, para aquelas organizações verticalmente hierarquizadas. A gente não forma líderes para lidar com esse tipo de ambiente. Então nós não sabemos como manejar, como operar nessa dinâmica fluida, instável, volátil, que são os sistemas complexos adaptativos. Então até na formação de líderes, na formação de recursos humanos, na capacitação de recursos humanos, isso é importante. Conversando também com um colega meu no estado da federação, que é referência em termos de centro de fusão, centro de comando e controle, integração da agência, é muito bacana. Mas normalmente o que a gente faz? A gente pega as estruturas de comando e controle, sensacional, uma série de recursos, fantástico, para a gente poder trabalhar a cooperação, para trabalhar
o caráter interagência das operações, etc, 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 etc. Mas aí o recurso humano que você coloca lá é um cara que até tem vontade de trabalhar interagências, até de trabalhar de forma cooperativa, mas ele não é munido das ferramentas para poder trabalhar verdadeiramente nesse tipo de ambiente. Então, até na seleção, formação de recursos humanos, sobretudo de líderes, nós não temos isso. Agora, intuitivamente, as organizações criminosas têm. Vou só dar um exemplo para você. Tive a oportunidade de acompanhar um seminário muito bacana, organizado pelo BOP da Polícia Militar de Minas Gerais, sobre um simpósio de explosivistas. Reuniu explosivistas do Brasil inteiro, uma atividade sensacional. Para minha surpresa, nós estamos no ano 2022. Quem é menino lembra que o Buck Rogers ia descongelar no ano 2025. Quem é que lembra disso aí? Faltam 3 anos para o Buck Rogers descongelar, não é isso? E pô, em 2022 não existe ainda uma base de dados compartilhadas sobre atividades explosivas, banco de dados compartilhados dos explosivistas. Então acontece um evento lá em Porto Alegre, lá no sul do Brasil, envolvendo explosivo, aquilo não vai para um banco de dados, não abastece um banco de dados que passa ali para a Polícia Militar da Paraíba, por exemplo. Isso é surreal. Agora, a informação que o sujeito troca no presídio lá de Porto Alegre com o presídio da Paraíba é muito mais ágil, não é não? Não tem como, vai perder. Aí não interessa o empenho, não interessa o sacrifício, não interessa o sangue derramado, a gente vai perder, pô. Ok? Então, esse conceito de convergência e hibridização, ele é muito importante. Tá? O coronel Eduardo de Oliveira Fernandes, autor de um livro muito interessante chamado Ações Terroristas do Crime Organizado, ele tenta ilustrar esse conceito de convergência e hibridização por meio daquilo que ele chamou de desenho assimétrico pós-moderno. Na verdade, nada mais é do que a convergência de terrorismo doméstico, crime organizado e guerra irregular. Tá? E aí eu vou fazer essa citação desse autor norte-americano, Geoffrey Damerus, para quem a violência híbrida não precisa ser uma entidade única, subordinado a uma única liderança coordenada. Muito pelo contrário. Ela pode ser apenas o resultado da convergência de muitas formas de violência anti-Estado, que se alimentam mutuamente da capacidade disruptiva uma das outras, do medo que a própria violência produz. Então, a primeira mensagem que eu deixo para vocês: deem uma aprofundada nesse conceito de convergência e hibridização de redes de ilícito. Deem uma aprofundada no conceito de sistemas complexos adaptativos. Ninguém aqui compete a facção X, a facção Y, ou grupo X ou grupo Y. Vocês estão imersos num sistema de redes, network. E vocês precisam adquirir capacidades para construir redes, expandir redes, e que as redes de vocês sejam capazes de manejar a dinâmica desse ambiente. Ok? Como eu falei anteriormente, dentro desse repertório de assuntos, o que o tempo me permite é trazer esse primeiro conceito de convergência e hibridização de redes de ilícito. Acredito que muitos dos senhores já tenham ouvido falar, e eu passei de uma maneira muito superficial, mas fica aqui o chamamento para essa ideia. E eu vou trazer aqui um outro aspecto muito importante, porque invariavelmente a gente ouve o pessoal falando, associando domínio de cidade com terrorismo. Domínio de cidade com terrorismo, domínio de cidade com terrorismo. Então eu vou trazer aqui alguns elementos teóricos para dirimir uma dúvida muito comum, ok? Vou falar bastante rápido sobre isso aqui. Pessoal, não existe consenso acerca da definição de terrorismo. Não existe. Até nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa tem uma definição, o Departamento de Estado tem outra definição, o Exército tem outra definição. Cada país tem uma definição. Existe alguma definição rascunhada na ONU, mas que não serve para muita coisa, que não é universalmente aceita. E por que é tão difícil definir terrorismo? Prestem atenção nisso. Porque o que é terrorismo é algo completamente diferente daquilo que o Estado vai definir como terrorismo, aquilo que o Estado vai rotular como terrorismo. São duas coisas completamente diferentes. O que é terrorismo? Terrorismo é o uso da violência como... Só isso. Terrorismo é o uso da violência como propaganda.
Só que essa definição ela é inconveniente e juridicamente inútil. Ok? Tentar dar uma contextualizada aqui. Israel precisa de uma definição de terrorismo que enquadre as ações que o grupo Setembro Negro, vinculado à Al-Fatah, realizaram em 72 na Olimpíada de Munique como terrorismo, mas que exclua peremptoriamente a campanha de assassinatos seletivos que a inteligência israelense realizou depois desse atentado, a Operação Ira de Deus, para matar, caçar e matar os envolvidos. Estão entendendo? Israel precisa de uma definição de terrorismo que enquadre... Quantos minutos? 3 minutos? 30? Ah, então tá tranquilo. Pô, tá tranquilo até demais. Quando ele fez assim, eu falei, pô, fudeu. Tá tranquilo. Vai ter tempo para pergunta ainda. Vamos lá. Israel precisa de uma definição de terrorismo que enquadre o proselitismo do Sheikh Ahmed Yassin, um dos principais, à época, um dos principais líderes espirituais do Hamas, como terrorismo. Mas Israel também precisa de uma definição de terrorismo que exclua a eliminação do Sheikh Yassin. Ele era tetraplégico, né, saindo da cadeira de rodas na mesquita num domingo. Foi utilizado um míssil Hellfire disparado de um helicóptero Apache, mandou a cadeira de rodas e assim para o espaço. Israel precisa de uma definição de terrorismo que enquadre o proselitismo de Yassin como terrorismo, mas que exclua a eliminação do Yassin como terrorismo. Estão entendendo essa diferença entre o que é terrorismo e aquilo que a sociedade, o Estado, vai rotular como terrorismo? O Estado brasileiro, em 2016, ficou muito tempo, terrorismo, né? O presidente Dilma e tal, mas ficou muito tempo preso nessa discussão. E o Estado brasileiro decidiu, e aí a gente não vai entrar no mérito, tá? O Estado brasileiro decidiu excluir ações vinculadas a movimentos sociais como terrorismo e decidiu excluir peremptoriamente aquilo que na América Latina é chamada de narcoterrorismo. E decidiu, esse termo é inadequado no meu entendimento, que associa só ao tráfico de drogas. Acredito que o termo do André Luiz Volosin é muito mais apropriado, terrorismo criminal. Então excluiu o terrorismo criminal, foi uma decisão do Estado brasileiro. Tem até o mérito dela. Se qualquer um dos senhores entrar no celular de vocês aí e colocar um infográfico ali sobre terrorismo, o Brasil vai aparecer branco. Tem lavagem de dinheiro, tem associado ao terrorismo demais da conta. Demais da conta, a beça, muita coisa. Tem. Mas atentado terrorista, não tem, naquele infográfico. Agora, se a gente colocasse como, abarcasse o narcoterrorismo, ia estar preto. Ok? Então foi uma decisão do Estado brasileiro, certo ou errada, mas eu estou usando isso para chamar atenção para a opção que o Estado brasileiro fez na hora de rotular aquilo que chama terrorismo. Entenderam essa ideia? Beleza. Mas vamos lá. Como eu disse anteriormente, o que o Estado vai decidir como rotular como terrorismo é uma coisa, o que é terrorismo é outra. Terrorismo nada mais é, muito grosseiramente, do que o uso da violência como propaganda. Para saber se um ato é terrorista, ele possui 7 elementos constitutivos. E aí é batata. O primeiro deles, se tiver esses 7 elementos, independente de estar na lei ou não estar na lei, independente de ser no Brasil, no Paquistão, no Afeganistão, na França, é terrorismo. Tá bem? Então vamos lá, qual é o primeiro deles? Tem que ter um agente perpetrador, porque senão é desastre natural, confere? É desastre natural. Segundo, tem que ser uma atividade ilícita, subreptícia, clandestina. Tem que agredir a lei. Porque senão a gente poderia considerar até as campanhas de bombardeio estratégico empreendidas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial como terrorismo. Não é isso? Mas não vamos elucubrar nisso. Mas tem que ser uma ação, um ato criminoso. Tem que ter violência, o uso da violência. Seja o uso da violência de forma concreta ou uma violência presumida, a ameaça do seu uso. Tem um episódio com Pablo Escobar, um grande ícone do narcoterrorismo latino-americano, muito interessante. Nos anos 90, ele já estava ali na fase ali de negociações com o governo de Bogotá, para desmobilização do cartel de Medellín, e ele fala assim, para demonstrar minha boa vontade, para mostrar como eu estou aberto às negociações com o governo, eu vou devolver um caminhão de explosivo. Vocês vão lá na rua tal, no endereço tal, esquina com tal, e vão estar lá um caminhão de explosivo. Eles foram lá e realmente estava um caminhão de explosivo.
Foram lá, pegaram o caminhão, ó, o Pablo Escobar deu... Só que aquele endereço era debaixo da janela de um juiz. Qual foi a mensagem que ele passou? Olha, eu estou negociando aqui, tá beleza, tal, mas se eu quisesse eu tinha explodido essa merda. Foi isso que ele fez? Foi exatamente isso que ele fez, tá? Tem que ter um ou mais alvos do ataque. É aquilo que é chamado de alvo primário, ok? Pode ser um indivíduo, pode ser vários indivíduos, pode ser um prédio, tá? As torres gêmeas, por exemplo, pode ser o Pentágono. E aí agora começa, agora que é importante. Tem que ter publicidade, tem que ter propaganda. Publicidade é o oxigênio do terrorismo. E a publicidade, ela é intencional, ela tem que ser intencional, e ela é entendida como componente de êxito do atentado terrorista. É por isso que se tem um atentado terrorista hoje, o COT vai lá e mata o terrorista, quem é que venceu? O terrorista, porque se ele já levou a cabo o atentado dele, ele já ganhou. Alguém sabe o que aconteceu com os terroristas lá do Bataclan, por exemplo? Não interessa. Mesmo que eles tenham sido presos, mesmo que eles tenham sido mortos, etc., eles alcançaram o objetivo deles. Então isso até redefine o conceito de contra-terrorismo. Mas não vamos entrar nisso também. Mas, ou seja, publicidade é o oxigênio do atentado terrorista. Normalmente, por isso que normalmente o atentado terrorista é de dia, ou normalmente é em local bem iluminado, porque tem que gerar boas imagens, ok? Vamos lá. Tem que ter público-alvo, porque se é uma campanha de propaganda, se é publicidade, toda publicidade visa a atingir um ou mais públicos-alvos. Não é isso? É uma audiência-alvo. E, principalmente, ele tem um objetivo psicológico, ele tem uma meta psicológica. A grande finalidade do atentado terrorista, do ato de terror, é a propaganda. É o objetivo psicológico, ok? É o uso da violência como forma. Okay? Por que tem essas imagens aí no fundo? Porque em maio de 2006, o pessoal da São Paulo aí me ajuda, porque eu procurei algumas fontes e eu vi que essas fontes variam muito os números, tá? Mas em maio de 2006 houve uma onda de atentados do PCC, não é isso? Agente perpetrador, primeiro comando da capital, antigo partido do crime, surgiu lá em Taubaté, não é isso? Então, agente perpetrador. Clandestinidade, ninguém tem dúvida, ação ilegal, não é isso? Violência de 184 ataques, não é isso? Resultaram em 81 mortes, pelo menos as fontes que eu peguei foram essas aí, 81 mortes, sendo que 38 suspeitos de envolvimento com o PCC, 43 seriam pessoas inocentes, etc. Alvos primários, além disso aí, 60 estabelecimentos carcerários no estado de São Paulo se sublevaram, 4 no Mato Grosso do Sul, era no final de semana, então 500 pessoas tomadas como reféns, e aqui no Paraná, 5 casas de detenção. Tá? Alvos primários, agentes penitenciários, prédios públicos, inclusive uma escola e um quartel do bombeiro, e postos policiais. Publicidade, só para ter ideia daqueles 3 dias de ataques, a imprensa brasileira só falava nisso, o BBC Brasil noticiou o seguinte: o terror para São Paulo, a maior cidade do país. Tá? Público-alvo, aí é que vem. Qual era o objetivo psicológico? O Estado de São Paulo estava procurando implementar a Lei 10.792, que regula o regime disciplinar diferenciado. E aí o objetivo da organização era coibir as autoridades do Estado a não levar adiante aquilo ali. Tá? Em agosto, são sequestrados 2 funcionários da Rede Globo, o repórter Guilherme Portanova e o auxiliar técnico Alexandre Calado. O Alexandre Calado é libertado e com ele entregue um vídeo, que é esse vídeo que está aqui postado, eu acredito que esteja disponível na internet ainda, pelo menos até pouco tempo atrás estava. Esse vídeo na internet tinha 2 versões, uma versão no juridiquês e uma versão no vocabulário de malandro, né? Enfim. E a contrariando, e ele fala assim, ó, só vou libertar o Guilherme Portanova se vocês levarem ao ar esse vídeo. Contrariando orientações da Secretaria de Segurança Pública, a Globo colocou esse vídeo no ar. E o Guilherme Portanova foi solto. Um carro com explosivos foi encontrado em frente ao prédio do Ministério Público em São Paulo. Enfim. Tem todos esses elementos aqui, confere? É enquadrado pela lei de 2016 de antiterrorismo do Brasil como crime de terrorismo? Não, não é. Não tem dúvida. Quem pega a lei nossa
Hoje, não é. Agora, o que é terrorismo é uma coisa, aquilo que o Estado vai rodar como terrorismo é outra. É terrorismo? Ninguém tem dúvida. Que tipo de terrorismo? Radical religioso? Secular? Não. Terrorismo, não. Ok? Mas a gente arrumou um jeito de não pular fora. Tá safo? Mas é terrorismo? É terrorismo, tá? Vamos lá. Ninguém tem dúvida se a Jihad Islâmica, se essa folga, essa última semana aí, Israel largando a borduna lá na Jihad Islâmica, estoura uma bomba dentro de um shopping em Israel, ou dentro de um ônibus em Israel, que isso é um atentado terrorista? Alguém tem dúvida disso? Não. Agora, e se uma criança com uma faca, ela parte para cima de policiais ou militares das Forças de Defesa de Israel em um posto de bloqueio de estrada, na Cisjordânia, por exemplo, com uma faca. Uma criança totalmente desprotegida, sem sequer compleição física, parte para cima de soldados armados com capacete, armados de fuzis, pistola de backup, está lá com capacete, colete à prova de bala, atrás de barricadas de concreto, sacos de areia, com viaturas blindadas do lado dela. Isso é um atentado terrorista? Como é que a gente sabe? Vamos lá. Agente perpetrador tem? Tem. Aquela criança, normalmente aquela criança não está ali por acaso. Se eu quisesse fazer, quando eu era menino, se eu quisesse fazer uma coisa dessa, minha mãe ia aparecer atrás com um chinelo enorme e ia me cobrir de porrada e eu não conseguiria operacionalizar o atentado terrorista. Então, assim, existe toda uma estrutura para você gerar aquela mão de obra, tá ok? Mas tudo bem. Então, existe o agente perpetrador. É uma atividade, é um crime, não é isso? O uso da violência, vai tentar esfaquear um soldado. O alvo primário é aquele soldado que vai tomar a facada, não é isso? Ou que, prática, nem vai tomar a facada direito. E aí agora quem entra? Tem publicidade? Tem publicidade? Tem. O objetivo é propaganda. Qual é a publicidade? Qual é a ideia que você quer lançar? Para qual público-alvo? Tem mais de um público-alvo. Primeiro público-alvo, própria população palestina, não é isso? Que vai se indignar com aquilo. Qual vai ser o resultado, pessoal? Qual vai ser o resultado? Aquela criança vai matar 5, 6, 10, 12 soldados ali com a faquinha dela? Qual vai ser o resultado? O que vai ser o resultado? A morte da criança. A morte da criança vai ser o resultado. Aquilo é um insumo da propaganda. Então o que acontece? Vai ter publicidade? Vai. Qual vai ser a publicidade? Essa que está aqui no fundo, ó. 4, 5 soldados segurando aquela criança. Isso talvez cause um determinado impacto em vocês. Agora mostrem essa imagem para a tia de vocês. O impacto é completamente diferente. Público-alvo, a população palestina, mas sobretudo, a comunidade internacional. Sobretudo a comunidade internacional. E qual é o objetivo psicológico? Israel como uma potência opressora que ocupa territórios palestinos. Ok? Que ocupa territórios palestinos. Não entrando no mérito aqui da causa de um, da causa de outro, dos métodos de um, dos métodos do outro. Eu estou usando só esse exemplo para a gente colocar como elementos constitutivos de terror e ver que é até mais eficiente sob determinados aspectos, dependendo do meu objetivo psicológico e dependendo do meu público-alvo, é até mais eficiente do que estourar uma bomba no shopping e matar não sei quantas pessoas. Porque a bomba no shopping, ela vai produzir o quê? Criança morta, mulher morta, idoso morto. Como é que isso impactaria a sua cabeça? Agora, se você é o público-alvo, se eu sou um militante do Estado Islâmico, eu vou achar lindo, crianças, velhos e idosos e mulheres israelenses, sionistas, mortas, eu vou achar o máximo. Mas, e se o público-alvo fomos nós? Isso vai causar repulsa. Agora, se o resultado do atentado terrorista for uma criança morta, isso vai consolidar a ideia que nós temos de que é veiculada de que Israel
é um Estado opressor que mata criança, que não sei. Tem dúvida disso? No jantar, no almoço de domingo em família, toquem nesse assunto. Toquem nesse assunto e vocês vão ver o resultado. Então, só usei esse exemplo mais uma vez, não estou entrando no mérito da causa de um nem da causa do outro. Não estou assumindo postura, só estou utilizando isso como estudo de caso para a gente observar o constitutivo. Então, é um atentado terrorista, confere? Concordam comigo? Agora vamos para isso aqui, ó. Só chamando a atenção aqui. Aqui está o seu Jorge, né? Nos anos 60, 70, existia uma prática que era chamada propaganda armada. Então, o próprio Marighella, ele vai falar que o terrorismo, ele inadvertidamente vai se permitir se rotular como terrorista. Na publicação dele, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, ele fala de forma enfática, fala várias vezes em terror, fala que o terror é uma arma a qual o revolucionário jamais pode abdicar, mas eles eram utilizados, as práticas de expropriação que eles falavam, que era o roubo a banco, era associada com uma técnica de subversão chamada propaganda armada, e dá para ser enquadrada como terrorismo. Eu fiz essa menção porque aqui agora eu vou entrar no domínio de cidades propriamente dito. Então, quando a gente... Primeira coisa, primeira ideia aqui é que o Matias já matou agora de manhã. Não dá para enquadrar na nossa legislação, porque a nossa lei de antiterrorismo, como ela está hoje, ela excluiu peremptoriamente qualquer forma de terrorismo criminal. Ok? Mas é terrorismo? Aí o que a gente pega aqui? Vamos lá. Esses três elementos aqui, ó, vão existir dúvida nenhuma. Não é isso? Tem um agente perpetrador, é ilegal, tem uma violência extrema. Os alvos primários aqui, o Matias já falou. Agora, não tem isso aqui, ó. O objetivo é aquela ação específica, é roubar um banco, é roubar um coisa de valor, etc. A violência não é direcionada para o objetivo psicológico. No terrorismo, o grande objetivo é psicológico. Então você vai ter esses 4 elementos aqui, mas adquire uma publicidade, mas essa publicidade não é componente do êxito. Muito pelo contrário. O ideal é que não tenha nem publicidade nenhuma. Concordam comigo? Para o bandido, para o malfeitor, o ideal é que não tenha publicidade nenhuma. Ok? Ah, mas aquele choque, aquele terror que gera inicialmente, aquilo é para a obtenção de um efeito tático. É uma surpresa tática. Caramba, que gera uma paralisação da capacidade de resposta naquele momento. Mas aquilo não é um fim em si mesmo. Não procura atingir diferentes públicos-alvos. E não tem um objetivo psicológico. Não tem objetivo psicológico. Hoje. Aí se acontecer aquilo que o Matias falou, que é possível, a convergência e hibridização, foi uma organização terrorista contrata uma facção dessa, para custeia, patrocina, para poder fazer um atentado em uma embaixada. Seria o que aconteceu em Bogotá em 85, ao contrário, não é isso? Quando o Pablo Escobar patrocinou o M-19 para entrar no Palácio da Justiça em Bogotá. Lembram desse episódio? Seria o contrário. Aí seria uma organização terrorista patrocinando uma organização criminosa para fazer um atentado. Aí sim. Aí seriam os mesmos meios, as mesmas táticas, as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos, mas com um propósito completamente diferente. Hoje, o domínio de cidades, ou o novo cangaço antes dele, como o Matias apresentou, ele tem esses 4 elementos, de maneira muito clara, mas ele não tem isso. Então, por mais bizarro que seja, por mais brutal que seja, por mais surpreendente que seja, não dá para enquadrar. Hoje, as ações de domínio de cidades como ação terrorista. Primeiro, não estou nem falando em termos legais, porque legal não dá mesmo. Hoje, com a nossa lei de 2016, não dá. Mas, teoricamente, não dá. Às vezes é até pior. Foi o que eu falei, aquela criança com a faca lá, é uma ação, é terrorismo? É. Mas não se compara com um evento como esse que o Matias mostrou agora há pouco. Mas um é terrorismo, o outro não. Vocês entenderam essa diferença teórica? Isso é fundamental. Por que é importante? Por que eu particularmente acho importante a gente ter esse entendimento e colocar cada coisa no seu devido lugar? Porque se a gente não estruturar corretamente o problema, nós não vamos conseguir construir solução para o problema.
Já dizia o Einstein, né? Se eu tivesse uma hora para resolver um problema e a vida dele dependesse da resolução desse problema, ele gastaria 55 minutos fazendo a pergunta, elaborando a pergunta certa a se fazer. E 5 minutos resolvendo a questão. Tá bem? Pessoal, para a gente terminar aqui, recomendação de leituras, minhas 3 obras, eu consegui junto à Editora Contexto um cupom de desconto, eu não trouxe livro nenhum comigo. Então, quem entrar no site da Editora Contexto e digitar só no site da Editora Contexto, tá? Digitar esse Visacro 30 aqui, consegue 30% de desconto nos 3 livros. Eu recomendo a leitura dos 3, ok? Aí entra lá, 30% de desconto, compra os 3 juntos lá e tenho certeza que vão gostar. Cassari, eu não sei se a gente tem tempo ainda para pergunta, para resposta. Se porventura não tiver, eu vou permanecer aqui até o final do evento. Me coloco à disposição para a gente trocar ideia. Porque ali meu Instagram no começo ali também, @AlessandroBisacco. Quem quiser trocar ideia, dar um feedback, eu agradeço. A gente conversa no corredor, conversa no intervalo, conversa no coffee break. Agradeço muito a atenção de todos os senhores. E mais uma vez, agradeço a organização do evento na pessoa do Cassari pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado.